Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, hoje nós celebramos com grande alegria e com grande solenidade a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, que justamente foram chamados de colunas da igreja, pois são os escolhidos do Senhor para sustentar a igreja que nasce do coração de Jesus Cristo. Quando nós celebramos Pedro e Paulo, estamos celebrando uma vida de virtudes, estamos celebrando um testemunho de vida e estamos celebrando também a igreja de Jesus Cristo. Hoje é dia de celebrar a igreja de nosso Senhor, bem como de rezar também pelo Santo Padre o Papa Pedro vivo no meio de nós. Queridos irmãos, celebrar Pedro e Paulo é celebrar duas figuras antagônicas, diferentes, diversa uma da outra, mas que convergem, que têm um mesmo fim, um mesmo destino. Os corações de ambos ardem por uma mesma finalidade de vida. Pedro, de um lado, um homem rude, pescador, de idade já um pouco avançada, um homem que é chamado por Jesus para ser o primeiro entre os pares. Um homem que é escolhido para ser o sinal de unidade. Um homem de bom coração, mas de um coração explosivo. Nós lembramos que na última ceia, Pedro diz a Jesus, diante da iminência da paixão do Senhor, Pedro dizendo a Jesus: Mestre, eu irei contigo até a morte. E Jesus dizendo: calma, Pedro, antes do galo cantar, você me terá negado 3 vezes. E este Pedro nega. É o Pedro do coração bom, sempre disposto, mas é o Pedro das relações e do amor volátil. Afinal, no pátio do sumo sacerdote, Pedro negou 3 vezes. Pedro, o explosivo, corta a orelha do Malco, o soldado romano, mas é incapaz de estar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus pés. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. O Senhor olhou para Pedro e decidiu-se por Pedro. E é Pedro que o Senhor coloca à frente da sua barca. É Pedro que o Senhor toma para anunciar aos judeus que havia chegado o Messias, estava no meio de nós, era viva e operante a sua palavra, e que a igreja respirava a plenos pulmões. É Pedro que vai para Roma, e é Pedro que morre em Roma, morre martirizado sob o jugo de Nero. Também do outro lado temos Paulo. Paulo, um homem culto, diferente de Pedro, um pobre analfabeto. Paulo, um homem culto, tinha como profissão ser construtor de tendas, havia estudado nas melhores escolas do judaísmo, tinha cidadania romana, era um homem internacional, tanto é que quando ele é preso, ele pede para ser julgado não em Jerusalém, mas em Roma. Paulo, letrado, escreve muitas cartas, mas antes da sua conversão, Paulo é aquele que persegue para que matem os cristãos. Estranha a lógica de Deus. O Senhor escolhe um pescador analfabeto, explosivo, para estar à frente da sua igreja. O Senhor escolhe um homem que persegue os seus para ser o grande missionário. No coração da vida de Pedro e de Paulo existe o fato da conversão. Paulo, o maior dos missionários, o maior de todos os tempos, nenhum missionário se iguala a Paulo. Paulo que foi apedrejado, naufragou, chicoteado, preso. Paulo que foi levado a Roma e morreu também, martirizado em Roma, sob Nero. Queridos irmãos, o que há de comum entre o tão diferente Pedro e o tão diferente Paulo? O que há em comum é a paixão, é o amor
por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e Paulo decidiram-se viver para Jesus Cristo, não porque Jesus trazia benefícios para as suas vidas, pelo contrário, só trouxe prejuízo. Basta vermos, materialmente falando, basta vermos a primeira leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje, nós temos a prisão de Pedro, mas antes temos a morte de Tiago, o primeiro apóstolo morto, Tiago Maior, irmão de João. Aqui já está a morte do primeiro apóstolo, os primeiros frutos da igreja que nasce é sangue. Então, não têm eles benefícios, benesses, eles não têm conforto, eles não têm facilidades. Mas então por que é que Pedro e Paulo decidem doar toda a sua vida para Jesus? Também não é porque Jesus falava bonito. Falar bonito, palavras bonitas não enche o coração, mas porque Jesus é Deus. E eles tomaram consciência no momento da conversão. Pedro, que vai se convertendo ao longo do caminho, até o último instante da sua conversão, quando Jesus pergunta se ele o ama. Paulo, aquele que cai do cavalo e vive a experiência mística da transformação da sua vida. Pedro e Paulo olharam para Jesus e reconheceram: é Deus, e não há nada melhor que Deus. Não há nada que deve estar no lugar de Deus. Não há nada a que eu devo devotar a minha vida a não ser Deus. Por isso que Pedro e Paulo morrem por amor a Jesus, que é Deus. E isto é ser cristão, e isto é celebrar Pedro e Paulo, por isso que são colunas da igreja, porque sustentam com o seu sangue até hoje a igreja que é de Jesus Cristo, dada aos apóstolos, para que os apóstolos a semeassem por toda a terra. A igreja esta semeada até nós, que chegou até o nosso coração. Queridos irmãos, olhemos atentamente para o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Começa o Evangelho de hoje com Jesus na região de Cesareia de Filipe. E é importante que nós entendamos um pouco a geografia do Evangelho para entendermos a ordem de Jesus. O coração do Evangelho de hoje é Pedro, que professa a fé, tem fé e diz quem é Jesus corretamente, e Jesus que, em resposta àquela fé, dá um mandato: tu és Pedro, identidade, e sobre esta pedra edificareis, construireis a minha igreja. A ordem para que Pedro seja a pedra que dá sustento, o fundamento da igreja de Jesus Cristo. Este é o coração, mas entendamos a geografia para entendermos o porquê de Jesus ter dito isto neste lugar. A região de Cesareia de Filipe, ela fica ao norte do Mar da Galileia. A maior parte do Evangelho, Jesus está ali na Galileia, no mar. Basta vermos há 2 domingos, por exemplo, o barco agitado enquanto Jesus dorme, é agitado pelas ondas e pela tempestade dentro do Mar da Galileia. Cesareia de Filipe fica ao norte do Mar da Galileia. Era uma região de domínio romano, como toda a Palestina, e então Herodes, que era o rei daquela região, ele, em Cesareia de Filipe, naquele lugar, aos pés do Monte Hermon, ele constrói um templo de pedra, chamava-se Templo Branco, um templo de pedra, e oferece aquele templo para César Augusto. Qual divindade era cultuada naquele templo? César Augusto, porque o imperador era considerado também um deus, uma divindade, uma deidade. Ao mesmo tempo, naquela região do Hermon, em Cesareia de Filipe, havia uma gruta, uma caverna. Esta caverna dedicaram ao deus pagão Pan e às ninfas, mitologia greco-romana. Então, uma caverna dedicada a um deus pagão. Um templo que o próprio rei daquele povo dedica ao imperador romano. O povo judeu não mais suportava aquilo. E para o povo judeu, aquela caverna era a boca do inferno, porque era
a morada do deus Pan e das ninfas, logo seria a boca do inferno. Então, para os judeus, aquilo ali, a caverna, o templo, era uma obra satânica, a entrada para o inferno. E os judeus piedosos esperavam que os infernos sacudiriam aquele lugar e engoliriam todo aquele paganismo, toda aquela perversidade, não sobrando pedra sobre pedra. E eis que neste lugar, Jesus olha para Pedro e diz: eu te digo, tu és Pedro, tu és pedra, o templo de pedra, a caverna de pedra. A caverna do paganismo não tem sentido diante do nosso Deus. O templo de pedra dado aos romanos para adorar uma deidade, um homem, não tem sentido, é vazio, porque a verdadeira pedra é Pedro. Pedra esta sobre a qual vai ser edificado, não um templo para os deuses pagãos, mas a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é maior que o paganismo. A igreja de Jesus Cristo é maior do que o império, as forças deste mundo. A igreja de Jesus Cristo é a maior que pode haver sobre a face da terra, alicerçada sobre o fundamento do apóstolo, porque ela é de Jesus Cristo. Por isso, não é pretensão nós dizermos a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira e única igreja de Deus. Não é pretensão, é a verdade. Eu sei que dizermos que a igreja católica é a igreja de Deus, é a única igreja de Jesus Cristo, pode soar para os nossos tempos incrédulos e secularizados uma afronta, onde tudo é relativo, onde tudo é permitido, onde tudo é bonito e belo. Dizer que há apenas uma igreja de Deus pode parecer afronta, mas não é. Não é, porque Jesus Cristo mesmo, que é Deus, nos revelou esta verdade. Portanto, queridos irmãos, celebrar Pedro e Paulo é celebrar a nossa fé, é celebrar a nossa igreja. Hoje é o dia de termos orgulho, um bom orgulho, se isso é possível, um orgulho de sermos católicos, com nossas imperfeições, com a nossa incompletude. Pedro era imperfeito no seu processo de seguimento ao Senhor, mas era cheio do desejo de ser de Jesus. Paulo, da mesma forma, ele se reconhece nas suas cartas, eu, o menor. Se reconhece imperfeito, mas era decidido porque estava convicto de estar pisando sob solo sagrado na igreja de Jesus Cristo. Hoje é dia de termos orgulho de sermos da igreja de Pedro e de Paulo, da igreja de homens que foram fiéis à missão, que viveram o que pregaram, homens que eram apaixonados, tinham uma só paixão, Jesus Cristo, e um só ideal, que outros conhecessem a maravilha que é ser de Jesus. Por que é que Pedro conversou, comunicou-se com os judeus para levar esta boa nova, e por que é que Paulo expandiu esta boa nova a toda a Ásia Menor, a todo o mundo conhecido ali por aquele povo? Por que é que Paulo foi um intrépido missionário? Porque era conveniente a ele? Não, porque ele percebeu que era muito bom ser de Jesus. Minha gente, ser católico é lindo, é maravilhoso, porque é sermos de Jesus Cristo. Que triste aqueles que abandonam a barca de Jesus porque se decepcionam com os homens, não entenderam nada. A igreja não é nossa, a igreja não é de Pedro, não é de Paulo, a igreja é de Jesus Cristo, perfeita, santa, indefectível, sem ruga, sem mancha, sem mácula. E por isso que nós anunciamos a todos os cantos da terra. É bom crer, porque cremos na igreja de Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje é dia de agradecer a Deus pela igreja, é dia de agradecer a Deus pela fé, é dia de louvar e bendizer a Deus por nos ter dado uma igreja, o corpo de Cristo, e não nos ter desamparado. Hoje é dia de ter orgulho de ser católico, a igreja de Deus. Pedro está no meio de nós, no Santo Padre o Papa, no Sumo Pontífice. Hoje
Francisco, ontem Bento, antes de ontem João Paulo II, e assim, de Pedro a Francisco, sem interrupções, temos Pedro no meio de nós, sinal da fé, garante a unidade, nos dá coragem. Por fim, queridos irmãos, os judeus tinham medo e diziam que o inferno abriria suas portas para engolir aquela obra pagã. E Jesus complementa: o poder do inferno nunca poderá destruir a igreja, porque a igreja é de Deus. Coração do Senhor é a fornalha de onde nasceu a igreja. Todos tentaram destruir a igreja. O imperador Nero, no ano de 65, matou Pedro e Paulo, incendiou a cidade de Roma, colocou a culpa nos cristãos, achando que isso acabaria com a igreja. O que é que isso aconteceu? Irineu vai dizer: sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais perseguem a igreja, mais ela cresce. Depois vemos os imperadores, os senhores tentarem destruir a igreja, e quanto mais tentaram, mais ela cresceu. Fermento na massa, a massa que apanha e cresce. Napoleão Bonaparte, nos idos do século XVII, a mesma coisa. No século XVIII, a mesma coisa. Depois temos os grandes fascistas do século XX, que aparentemente eram amigos da religião, mentira, não conseguiram. Os grandes comunistas não conseguiram. E esta semana o senhor Bill Gates disse que está na hora da igreja sair de cena. Não vai conseguir destruir a igreja. Tente, é mais um para a fila, porque a igreja é de Jesus Cristo. E nós, nela, mesmo que balançando diante das tempestades, seguimos confiantes, buscando a nossa conversão, amando o Senhor cada vez mais, para chegarmos ao céu. No Apocalipse é descrita a imagem da Jerusalém celeste. E quando nós lemos aquela beleza, nós sentimos o desejo de já estar na Jerusalém celeste. Quando nós ouvimos os santos falar do céu, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, o nosso coração deseja já viver aquela realidade. E o próprio Jesus nos deu a antecipação dessa realidade, a igreja. Portanto, queridos irmãos, não encaremos a igreja enquanto instituição material de pedra, mas encaremos a igreja como corpo de Cristo, templo santo, lugar de salvação, desejo do coração de Deus. Desejo do coração de Deus e dos homens que doaram as suas vidas por este ideal. Pedro e Paulo se entregaram porque amaram a Jesus até o fim. Será que nós amamos? Será que amamos a igreja? Antecipação do reino, prefiguração da cidade celeste. Será que amamos verdadeiramente? Que Pedro e Paulo hoje intercedam por nós para sermos cristãos de verdade, convictos, vivendo a nossa fé, alegres por sermos católicos, cheios de vida, por estarmos na igreja daquele que é Senhor da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.